Mais uma notícia acabou de sair há pouco tempo, né? Acabou de sair há pouco tempo aí. Essa rapaziada aí, ó, pediu, meu irmão, demissão do cargo. Pediu demissão do cargo. A gente lembra aí dessas figuras aí, não sei se você lembra, né? Mas eu lembro bem dessas figuras aí. Quase no final do ano de 2000, assim, acho que meada ali. Eu não lembro o dia direito, exato, né? A data, o mês. Mas essa rapaziada aí era uma rapaziada aí que tinha, né, participado. Acho que eles mal entraram no cargo e agora já pediram pra sair, cara. Pediram pra sair. Então a gente não sabe aí desse alerta também que pode estar acontecendo com esses dois personagens. A gente vai ler um pouco pra tentar entender, né? Vamos ler aqui um pouco pra tentar entender, mas é algo que chama atenção, tá? Queira eu ou não, é algo que chama atenção no Botafogo, chama atenção porque é tudo uma empresa conectada a outra e quando atinge um lado, acaba atingindo o outro também. Então, a gente precisa, de fato, prestar muita atenção nesse quesito do que tá acontecendo, tá bom? Tem muitas notícias sendo espalhadas aí, muitas histórias, né? Muitas conversas. O John Textor participou de uma live, né? E deixou ali bastante horas de perguntas, questionamentos, né? Respostas. Agora, a torcida do Botafogo, infelizmente, né? Chegou ao limite. Claro que existe alguns que ainda tá de boa e isso é normal, galera. Isso é normal. Por isso que temos a democracia, né? Cada um tem uma opinião diferente e as coisas funcionam. Então, alguns torcedores que já são fã, né, do John Textor, já cede para qualquer palavra que o John Textor fala, já leva aquilo dali como veracidade, né? E outros que já estão desconfiados até o limite, já não conseguem mais acreditar no que o John Textor tem falado, né? Já não conseguem mais acreditar no que o John Textor tem falado. Eu tenho ficado com essa parte da torcida, tá? Que realmente tá difícil pra gente conseguir acreditar no que o John Textor de fato quer falar, quer apresentar pro torcedor botafoguense. Eu não consigo acreditar ainda no John Textor. Já acreditei muito, tá? Já acreditei muito, mas eu espero uma coisa só dele, né? Como o Gabiru fala, né? A gente só quer ser feliz. A gente não quer saber como que vai acontecer ou como é que ele vai fazer ou não. A gente quer ter solução na realidade de todos esses problemas que o Botafogo foi envolvido através do sócio majoritário nesta segunda-feira. Segundo consta documento da Companies House, órgão do governo britânico responsável pelo registro de empresas, ambos haviam sido nomeados diretores da Eagle Bid, que na prática é a empresa controladora da SAF do Botafogo. Em outubro de 2025, com a saída de ambos, John Textor passa a ser o único diretor no momento, segundo os registros do Reino Unido. Tyson foi diretor de desenvolvimento estratégico do Tottenham e chegou a Eagle em outubro. Já o ente foi, ou melhor, já havia, né, sido escolhido por Textor no mesmo mês para substituir Christopher Marlon no cargo de diretor independente da Eagle. As saídas dos dirigentes pode ser um índice de que Textor revelou no último sábado, olha aí, sobre a chegada de novos investidores para ajudá-lo no Botafogo. O esperado aporte de 50 milhões foi prometido para chegar ao clube nesta semana. Agora, eu entendo, né, dessa questão dos investidores, só que esses dois aí não quer dizer que a questão da presidência, né, ali, pode ser que tenha muita coisa envolvida, né, gente? Pode ser que tenha muita coisa envolvida aí com esses dois aí, que o Henry Tyson e o Stephanie Wood, né, esses caras aí saindo da empresa que controla a SAF do Botafogo. Então, é motivo de muito papo, galera. É motivo de muito papo. Quero saber de vocês aí se tem muita coisa, na opinião de vocês, a ver com o que o John Textor apresentou sábado, né? Em algumas relações aí, John Textor na entrevista falou que estava chegando dois amigos, né? Dois amigos que iam empreender no Botafogo e poderiam até mais no futuro se tornarem também, ter uma boa participação aí da SAF do Botafogo. Aqui, ó, jogador aí, Cadi, né? Quem lembra do Cadi? Mensagem acabou de sair, mensagem fresca, tá? Cadi retorna do Panamá e reforça o Botafogo contra o Cruzeiro. 6 dos sub-20 são promovidos. Isso é bom, hein? Né? O Cadi fez um gol relâmpago na seleção dele, a seleção panamenha, né? Panamenha, e agora tá retornando pro Botafogo. Você gosta do Cadi? O Cadi é um bom jogador, né, cara? Mas é um menino novo, tá? A gente, ano passado, se empolgou muito achando que o Cadi era a solução do problema do Botafogo, naquele quesito de elenco, né? E o Cadi acabou, no finalzinho, sentindo essa pressão também, né, galera? Acabou sentindo essa pressão aí, e até hoje não dá pra gente ficar colocando o Cadi como um dos grandes responsáveis do ataque do Botafogo. Eu espero que o Cadi faça
uma boa temporada em 2026 pelo Botafogo, que é um dos jogadores da base do Botafogo que mais se apresentou, né? Que mais se apresentou ali no elenco principal do Botafogo. Tem aí mais uma joia dessa daí que o treinador pode trabalhar. O Anselmi pode ver, né, como que esse menino aí vai chegar. Cadinho retorna do Panamá e reforça o Botafogo contra o Cruzeiro. 6-2 sub-20 são promovidos. Olha aí, 6 atletas sendo promovidos. Depois de fazer sua estreia pela seleção principal do Panamá, né? Cadinho entrou aos treinamentos do Botafogo nesta segunda-feira e será reforço para o técnico Martins Anselmi para a estreia no Campeonato Brasileiro. Quinta-feira contra o Cruzeiro. O Cabral que abre o olho, né, cara? Porque o Cabral do jeito que tá, meu irmão, abre o olho. Não vai ser muito esforço, não. Um atleta do Botafogo conseguir botar o Cabral no banco, cara. O Cabral que abre o olho. Abre o olho porque o futebol do Cabral não está convencendo o torcedor botafoguense. E com razão, né? Porque o que ele tem apresentado em campo é desesperador, né? Desesperador a forma que o Cabral perde gol, meu. E olha que esse time que o Anselmo tá colocando em campo é o famoso time que serve o atacante. E serve demais o atacante. E se o Cadi se encaixar, meu irmão, nessas pontas aí com o Vitinho, que vai ser um cara que vai servir muito o atacante, né? Ali o próprio Danilo também, que serve demais com aquele espaço longo dele. Tem muito jogador aí servindo o atacante do Botafogo. Agora vai precisar que o atacante se coloque em concluir e fazer gol, né? Senão, aí as coisas ficam ruins. O Cadi foi titular nos 2 últimos amistosos do Panamá contra a Bolívia em Tarija, quando fez o gol da equipe no empate em 1-1 no dia 18 e na derrota para o México por 1-0 na última quinta-feira na capital panamenha. O treino desta segunda-feira também teve presença de jogadores do Sub-20 que havia recebido folga após a Copa São Paulo. Ao todos foram 5 promovidos, tá? Nota aí, galera, quais são os 5 promovidos aí pra você já ficar a parte e saber as figurinhas que vai estar aí no elenco do Botafogo. Os laterais, Cadu e Gabriel Abdias, o volante, zagueiro, Marquinhos e os atacantes, Cauã Toledo e Arthur Isaac, tá bom? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 com o Cadi. Esses atletas, vocês acham que deveria ter mais um aí que ficou no Sub-20 que vocês gostariam de ter puxado pra categoria aí dos profissionais? Deixa no comentário que eu vou ver qual é a opinião de vocês, mas a princípio quem chegou é o Cadi, o Cadu, Gabriel Obdias, né? Marquinho, Cauã Toledo e Arthur Isaac. O Cauã Toledo também é um dos atacantes que na copinha mostrou bastante qualidade, né? O moleque jogou em São Paulo, depois veio pro Rio, ainda jogou também no profissional pelo Carioca. O volante Arthur Novaes, que já havia ficado no banco de reserva contra o Bangu no último sábado, também participou da atividade desta segunda-feira e segue como opções para o Anselmi, para o Anselminho aí. Então hoje teve treino do Botafogo, né? Teve treino e o Botafogo traz essa novidade aí pra gente, né? Embora já imaginávamos que o Botafogo precisava de alguns, né? De alguns meninos aí da base para completar esse elenco, porque estamos com poucos jogadores no banco, né? Estamos ou não estamos? Estamos com pouquíssimos jogadores no banco. Atleta aí, galera, vai ou não vai, né? Fica ou não fica, vem ou não vem, e aí o tempo só passa, o tempo passa, tipo o tempo passa e o tempo voa, né? E a questão do Medina continua ainda numa boa, será? Será que o Medina, pelo amor de Deus, Botafogo mantém contato diário? Ainda com o transfer ban a ser resolvido, o Botafogo pode acabar ficando sem o volante Christian Medina, segundo o jornalista argentino Pony Nid e Antônio Rivas. As chances de ele ficar no Estudante são cada vez maiores. Medina voltou a jogar pelo clube de La Plata na última sexta-feira, no empate em 1-1 com o Independente Apertura, quando inclusive deu uma bela assistência e já recebeu pedidos públicos de permanência do técnico Eduardo Domingues. De acordo com a imprensa local, o meia-campista não quer que sua situação se arraste por mais tempo e gosta da ideia de ficar pelo menos até junho e disputar a Libertadores pelo Estudiantes, clube pelo qual foi campeão argentino em 2025. Posição do Botafogo. Do lado do Botafogo, a situação não mudou. De acordo com o canal Anderson Mota, a diretoria alvinegra mantém contato diário com os representantes de Medina e o contrato está na mesma para ser assinado.
já que há acordo com o atleta, restando o fim do transfer ban para ser oficializado. Mas, se não tirar esse transfer ban essa semana, não vai mudar nada, né? Não vai mudar nada. E o Medina já começou a dar ali a opinião dele, cara. E não tá errado, não. Janeiro, dia 26/1, já tá indo embora. E a gente tem um jogo importantíssimo contra o Cruzeiro, que é o próximo jogo do Botafogo, pra semana. E o Botafogo parece que vai continuar com os atletas que temos, já com esse reforço aí dos 6 atletas da base subindo a pedido do treinador Anselmo. Eu penso que esse jogador não vai vir, tá? Eu penso que ele não vai vir, não. Tomara que eu me surpreenda, que eu esteja errado, mas eu já tô descartando o Medina, tá? Já tô descartando aí. Ele, pra mim, ele vai continuar no Estudante, como já tá, entendeu? Ele viria naquela primeira opção, né? Mas aí o Botafogo, com essa questão aí do transfer ban, foi um empecilho, né? Os empresários têm interesse que ele venha pro Botafogo, que eu acho que é mais uma força dos empresários do que do próprio atleta, tá? Eu acho que é mais uma força dele de vir, porque os empresários sabem que aqui ele fica bem visível também pro mercado, principalmente o mercado europeu, mas pelo Christian Medina, dá mais entender que realmente ele quer continuar no grupo lá, porque o grupo de lá também, o cara já foi campeão, né, meu amigo? O cara já foi campeão em 2025, né? E o cara, tu imagina como é que o cara deve estar sendo lá ovacionado, né? O cara deve estar sendo bem reconhecido pelo torcedor. Então eu acho que vale a pena, tá? Eu acho que vale a pena. Tem boas notícias dentro do campo e índice de esperança fora. Desafios se tornarão maiores. O confuso início de 2026 do Botafogo, ao menos, né, não tem se refletido dentro do campo. Ainda que os adversários não sejam parâmetros, o time alvinegro tem feito o que se espera deles: vencer, né? É importante dizer que, porque já vimos várias vezes o Botafogo se enrolar no Campeonato Carioca, com o mérito de Martins Anselmi, da comissão técnica e do elenco, o Glorioso não diminuiu o foco nem se deixou influenciar pelo extracampo. Os líderes, Alex Telles, Alexander Barbosa e Massal, estão segurando as pontas. Na vitória sobre o Bangu, o 2-0 foi até pouco. O time criou inúmeras oportunidades e quase não sofreu. É de se valorizar por ser início de temporada, com trabalho novo, desfalque e até transfer ban. Os desafios se tornarão maiores: Campeonato Brasileiro, clássicos, reta final do estadual, Libertadores. Estará o Botafogo pronto? Por hora, a preocupação maior é com o sistema defensivo exposto, com linha alta e zagueiro de origem. Contra a Volta Redonda e Bangu, ok. Imagina contra adversários mais fortes. Martins Anselmi e o elenco estão gerando tempo para a diretoria resolver os problemas. Menos complicado trabalhar em cima de vitória. Agora, John Textor deu índice de esperança à torcida. Again. O cenário apontado por ele é de resolução do transfer ban. Aporte novos parceiros o Botafogo precisa para voltar aos trilhos. Será que agora vai? É esperar de fato acontecer e torcer para que seja o quanto antes, ou novamente o ano alvinegro não começará completamente em janeiro. Então, é de fato o que está apresentando aí, né, visualmente, o nosso Botafogo, esperando que de fato esses aportes e essa promessa seja cumprida, né? Seja cumprida aí pelo senhor John Textor. John Textor, tomara que ele consiga cumprir aí, não só pagando o transfer ban e também nos livrando de próximos transfer ban, que parece que tá sendo bem claro, tá, para muitas pessoas aí. Parece que o transfer ban tá ficando bem na direção mesmo do Botafogo. E isso é ruim, tá? Isso é ruim, porque é algo, um alerta amarelo aí pra gente ficar com muita atenção nessa situação do Botafogo. Muita atenção, tá bom? Olha aí, falando nele, apareceu. À espera de aporte anunciado por Textor, Botafogo trabalha com 2 planejamentos, com e sem transfer ban. Enquanto o aporte de 50 milhões prometidos para cair nesta semana no Botafogo não chega, o clube trabalha com 2 planejamentos para a sequência da temporada 2026. Um sem o transfer ban, que seria pago com a ajuda desse investimento, e o outro com a contribuição da proibição de registrar jogadores, segundo informou o jornalista Bernardo Gentili nesta segunda-feira. Os diretores da SAF estão preparados para os 2 cenários. Para que, caso o John Textor não consiga concluir este novo financiamento, eles não sejam surpreendidos. Há 2 planejamentos rolando. Um é se você conseguir pagar o transfer ban, está liberado para contratar e tudo mais. E o outro, se você não conseguir pagar o transfer ban, o Botafogo sabe que existe essas 2 possibilidades. Por mais que o Textor fala que entrou dinheiro,
a gente sabe que o tempo é curto. Envolve muitas pessoas, envolve MLS, envolve advogados, etc. Então, tem que preparar para todos os terrenos. Se pagar o transferban, ótimo. Vai lá. Tenta fechar com o Medina ainda. Pode inscrever o Vilauba ou Vidalba. Ítalo podem buscar outras possibilidades na janela que estavam paralisadas por conta do transferban. Não caiu o transferban? Aí já tem a questão das categorias de base, dos jovens subindo para o profissional, sendo adicionados ao elenco do Anselmo. Por quê? Quando precisar de profundidade de elenco, se você não consegue contratar, você recorre ao que tem na base. O Botafogo já tem 5 reforços aguardando a permissão da FIFA para serem inscritos. O zagueiro Ítalo e Riquelme, o lateral esquerdo Juan Hernandes, o volante Wallace David e o atacante Lucas Vidalba. Há também o acerto encaminhado com Cristian Medina do Estudiantes. De acordo com a Rádio Tupi, o Botafogo já tem um acordo encaminhado com a MLS para pagar dívida com o Atlanta United que gerou transferban em 3 parcelas de 10 milhões de dólares. Parte do aporte anunciado por Texo terá este fim. Então tá aí, galera. Tá aí mais ou menos o que pode acontecer com o nosso glorioso, ou melhor, já tá acontecendo, né? Já está acontecendo. O que precisamos aí que de fato o John Textor resolva isso e esta semana, segundo ele, esta semana vai estar tudo resolvido. Tudo resolvido. Em cima disso, eu estou indo embora, mas já volto, tá bom? Já temos um compromisso marcado aqui no canal do USA Glorioso. Obrigado pela atenção, pela participação e tamo junto, galera. Tamo junto. Até daqui a pouco. See you later.